Olá, olá, bem-vindos ao meu canal, bem-vindos ao Instagram. Nem gosto de montanhas russas. Eu sou a Patrícia André e, tal como prometido, fiquei hoje de publicar, portanto, um vídeo. Este vídeo fala sobre um tema um bocadinho diferente do que é habitual. Ou seja, eu neste tema vou falar um pouco, não sobre a doença em si, mas a parte mental, a parte psicológica, que no fundo é assim, apesar de não ser a mesma coisa, há muitas coisas que nós vivenciamos no confinamento provocado pela doença e que também se pode aplicar no confinamento que nós estamos a viver derivado da pandemia. Como eu disse, portanto, não vou falar de tratamentos, não vou falar nada disso, vou falar um pouco como eu reagi quando tive o primeiro diagnóstico, como eu reagi no meu segundo diagnóstico, como eu estou a reagir a esta fase de confinamento em que estamos praticamente todos confinados e sobretudo partilhar algumas ferramentas que eu usei e que uso para manter a minha saúde mental. Porque, é assim, eu vejo as coisas nesta perspectiva. Se nós não tivermos saúde física, também não vamos ter saúde mental, porque quando nós estamos fisicamente mais debilitados, a parte mental também não está tão bem. Mas com toda a certeza, se a nossa saúde mental não estiver em condições, a saúde física então não vai mesmo existir, porque nós vamos entrar numa depressão, em crises de ansiedade, tensão, portanto, intolerância aos outros, etc. Portanto, é nesse sentido que eu decidi fazer este vídeo. Então, para começar a falar, eu vou partilhar um bocadinho. Eu sempre fui uma menina, uma miúda tímida, reservada, mesmo o meu núcleo de amigos e mesmo a minha família não sabe, portanto não sou daquelas pessoas de partilhar muito, de falar muito, mas eu vou-vos contar um bocadinho da minha história e também para mostrar como eu também tenho lidado com toda esta situação. Portanto, eu quando tive o meu primeiro diagnóstico, que foi em dezembro de 2018, obviamente que é um balde de água fria, ninguém estava à espera, né? Eu sempre fui uma pessoa saudável, sem cirurgias, sem internamentos, sem doenças graves, na minha família também nunca tinha havido assim, portanto, nenhum problema de saúde de maior relevância, não há história familiar, portanto, de doenças oncológicas, e obviamente cai como um balde de água fria. A verdade é que eu sempre encarei, portanto, nesse primeiro diagnóstico, não passei pela fase da negação, que é frequente, as pessoas, portanto, negam que estão doentes e não querem aceitar que estão doentes, e também não passei por uma fase de revolta, porque eu encaro as coisas que me acontecem como as coisas acontecem porque têm alguma razão de ser. E se era uma coisa que não dependia de mim, se eu não tive culpa para estar doente, não tinha feito nada para que isso acontecesse, não havendo história familiar, também não era expectável que eu fosse fazer testes genéticos e fazer mastectomias preventivas, portanto nada disso, porque não tinha a história familiar que o justificasse. E portanto a única hipótese que eu tinha era aceitar aquilo que me tinha acontecido, como acontece a tanta gente, infelizmente, tanto a nível do nosso país e a nível do mundo, tinha-me calhado a mim também. E portanto eu encarei sempre todo o processo do tratamento dessa forma, sem me revoltar, sem negar que estava doente, chorei uma ou outra vez, mas pronto, normal. Mas encarei sempre tudo de uma forma muito natural. Ok, aconteceu, não vale a pena estar revoltada, vamos enfrentar e vamos em frente e ver o que acontece. Quando me surgiu o segundo diagnóstico, foi logo ali a seguir ao primeiro confinamento, portanto no início do verão passado, 2020, eu já encarei de forma diferente. E encarei de forma diferente porquê? Para já tinha passado ainda pouco tempo desde o primeiro diagnóstico, eu entrei ali numa fase, portanto, quando eu depois voltei ao trabalho, eu sentia-me uma pessoa diferente. Portanto, a Patrícia que existia antes da doença, essa Patrícia já não existe, essa Patrícia ficou arrumada. Eu sentia-me uma mulher mais independente, mais tolerante, eu própria sentia-me mais luminosa, entre aspas, as próprias pessoas diziam, pá, Patrícia, tu agora tens uma luz diferente, estás mais bonita, e eu própria sentia isso, portanto não sentia aquele peso de ter estado doente, sentia, ok, a doença foi uma fase da minha vida, fiz os tratamentos e agora vou voltar à minha vida normal. Entretanto, quando surge então o segundo diagnóstico de uma recidiva, eu já não enfrentei da mesma forma. Portanto, aí, numa fase inicial, eu revoltei-me porque não percebia o porquê disto me estar a acontecer outra vez. E depois entrei naquilo que eu digo que é uma revoltada resignada. Ou seja, eu continuo um pouco revoltada com tudo isto que me aconteceu e que está a acontecer, mas resignei-me, porque realmente é assim, nós só temos duas formas de lidar com as coisas.
Quando elas nos são apresentadas, quando uma adversidade da vida, seja uma doença, seja um acidente, seja a perda de um familiar, seja o que for, nós temos duas formas de enfrentar. Ou enfrentamos de uma forma positiva, ou enfrentamos de uma forma negativa. Se enfrentarmos de uma forma negativa, vamos ficar deprimidos, vamos deixar de sair, vamos deixar de conviver, vamos nos fechar sobre nós próprios, não vai resolver o problema e vamos entrar num ciclo de depressão, de ansiedade. Se nós tentarmos ver como muitos amigos meus me dizem, que eu vejo, em vez de ver o copo meio vazio, eu vejo o copo meio cheio, devemos, e eu tenho um lema de vida que aprendi com a doença, que é, nós devemos tirar o que de bom, ou melhor, devemos tirar o bom do mal que nos acontece na vida, porque todas estas situações, seja a doença, seja esta pandemia, vem-nos trazer coisas, obviamente tem o seu lado negativo, obviamente não podemos tirá-lo, tem o seu lado mau, ninguém quer estar doente, ninguém quer estar a viver uma pandemia, ninguém quer estar confinado, mas nós devemos tentar sempre tirar o bom que estas situações nos trazem. E é nesse sentido que eu também decidi fazer este vídeo. Por exemplo, a questão da doença permitiu-me descobrir coisas sobre mim que eu não sabia, forças, energia que uma pessoa vai buscar não sabe onde e que achava que, quer dizer, para mim era inimaginável pensar que aos 35 anos ia ter um diagnóstico de cancro da mama. E, no entanto, uma pessoa enfrentei e enfrento de uma forma positiva e tentando ver o lado bom da coisa. Quando eu perdi o cabelo, ok, agora vou poupar shampoo, vou poupar amaciador, vou poupar água, vou poupar eletricidade, vou poupar tempo no banho. E esta questão da pandemia, agora falando já, portanto, fazendo a ligação com a pandemia, também nos vem trazer um pouco, e é isso que nós também temos que tirar. Obviamente que é assim, há pessoas que estão em teletrabalho e que não têm disponibilidade, continuam sem tempo disponível, se calhar até têm menos tempo disponível. Há pessoas que estão em casa, mas que estão a receber na mesma o seu ordenado e, portanto, têm que aproveitar ali o tempo que têm. E, infelizmente, há muita gente que está em casa já desempregada, sem rendimentos e muitas vezes já com dificuldade em colocar comida na mesa. Portanto, são tudo situações semelhantes e ao mesmo tempo diferentes, porque obviamente cada pessoa também enfrenta isto, é assim, nós não somos todos iguais e nós não é porque uma pessoa enfrenta as adversidades de uma forma que todos nós vamos enfrentar da mesma forma, portanto cada um também tem que gerir consoante, portanto, as suas ferramentas, também tem muito a ver com a família que nós temos, com quem temos ao nosso lado, com os nossos amigos, a facilidade que nós temos em falar com eles, em partilhar todas estas nossas emoções. Eu não sou contra as pessoas chorarem, eu acho que é assim, quando nós temos vontade de chorar, e por exemplo nesta fase, sobretudo no início do ano, porque ali a seguir ao Natal e ao Ano Novo eu entro sempre um bocadinho, tenho sempre ali uma ligeira depressão, porque aquela tristeza, já passaram as festas, e eu este ano realmente ali o meu início do ano foi um bocadinho conturbado, eu chorava do nada, portanto eu estava a fazer o jantar e começava a chorar, estava no banho e começava a chorar, acordava de manhã e não quero sair da cama, eu quero é dormir e quero estar, porque enquanto estou a dormir não sinto os efeitos secundários da medicação, não penso na doença e posso imaginar que sou outra pessoa qualquer e que tenho uma vida completamente diferente. E portanto realmente passei ali uma fase um bocadinho mais complicadita, de não querer sair da cama, não querer falar com ninguém, não querer comer, de chorar, portanto, espontaneamente. Mas eu também, é assim, eu também sou uma pessoa que eu tenho consciência daquilo que se passa comigo. Portanto, eu tenho consciência quando estou a entrar eu nunca tive uma depressão, mas sei quando estou a começar a ficar mais deprimida, sei quando estou a começar a ficar mais ansiosa e tento combater isso. E é nesse sentido que eu também estou a fazer este vídeo, também para chamar a atenção às pessoas, que é assim, todos nós temos obviamente momentos maus na vida, seja uma doença, seja o que for. Mas é assim, não resolve nada andarmos deprimidos, andarmos tristes e revoltados com a situação, se isso não nos vai trazer nenhum benefício, pelo contrário, vai nos prejudicar ainda mais. Se nós encararmos as coisas de uma forma, ok, aconteceu porque tinha que acontecer, não dependeu de mim, portanto foi uma coisa que me aconteceu, que apareceu, e se nós enfrentarmos de uma forma positiva, é assim, pode até não resolver o problema propriamente dito, mas permite-nos aproveitar a vida enquanto, porque é assim, nós temos que ver a vida, nós somos seres mortais, portanto nós não somos seres imortais. Obviamente que nos custa sempre muito pensar na morte, na nossa própria morte e na morte dos nossos familiares, dos nossos amigos, mas nós temos que ter consciência que nós estamos aqui de passagem. E eu até tem acontecido relativamente frequente, portanto, não propriamente pessoas do meu núcleo familiar, mas de pessoas que eu conheço, que tiveram acidentes e faleceram. E eu penso assim, ok, eu tenho uma doença oncológica que se tornou crónica, que não há previsão de ser curada,
mas ainda estou cá. E há pessoas aparentemente saudáveis com uma vida normal e que de repente tiveram um acidente e perderam a vida. E uma pessoa pensa assim, e que raio vou andar aqui revoltada e zangada e não aproveitar os dias que tenho, porque assim, nenhum de nós, independentemente de estarmos doentes ou não, sabemos o dia da amanhã. E portanto, isto nesse sentido, a doença também me veio trazer essa resolução de, é verdade que a doença tirou-me todos os meus planos futuros e objetivos de médio e longo prazo, portanto foram todos por água abaixo, portanto desapareceram. Eu neste momento vivo o presente e o dia de hoje e o dia da amanhã, portanto não faço grandes planos, até porque o confinamento e a pandemia também não nos permite, mas mesmo que permitisse, não faço grandes planos e vivo realmente o dia a dia, aproveitar o dia a dia, fazer o máximo de coisas que eu possa e que me fazem feliz. E agora aqui vamos então falar na questão do confinamento. Obviamente as pessoas estão confinadas, muitas com os filhos em casa já estão desesperadas, já não sabem o que é onde fazer. Então nós temos que ver o que é que esta pandemia nos trouxe. Levou-nos a um confinamento. É verdade que é mau. Não, eu próprio também me sinto a ressacar, entre aspas, da falta de ir à esplanada a beber um café com os amigos, de ir sair na sexta-feira à noite e estarmos a conviver na esplanada de uma gelataria onde nós costumávamos nos encontrar, fazer os almoços e jantaradas nas casas uns dos outros, irmos fazer grandes caminhadas, convívios. Também tenho saudades disso tudo. E realmente sinto essa falta. E no meu caso concreto, com este tipo de doença, o que eu estaria a fazer neste momento, provavelmente estaria a visitar os amigos, portanto, que são distantes, amigos da faculdade, portanto, não vivem aqui perto de mim, portanto, estaria a visitar os amigos, estaria a visitar aqueles sítios que gostava de visitar e que ainda não tinha visitado, e tudo isso, a pandemia e o confinamento, limitou-me nesse sentido. Ok, então eu vou pegar naquilo que eu tenho e vou aproveitar o tempo que tenho e a disponibilidade que tenho para fazer outro tipo de coisas. E, portanto, são essas ferramentas que eu tenho utilizado. Seja ler um livro, seja fazer um puzzle, para quem tem filhos, para quem tem crianças em casa, fazerem atividades, trabalhos manuais, cortagens, colagens, pinturas, aproveitar para cozinhar, fazer receitas diferentes. Uma coisa que eu faço muito, portanto, gosto, que já gostava e realmente foi a doença e o confinamento que me trouxeram isso, que é a costura. Eu faço muita costura criativa. Ver uma série, ver um filme, é assim, não há mal nenhum se houver um dia, pá, não me apetece fazer nada e quero passar o dia sentado no sofá a ver televisão, pá, não há mal nenhum nisso. Há um dia que acordamos de manhã e pá, hoje não me apetece fazer nada, não me apetece cozinhar, não me apetece fazer nada, quero mandar pedir a comida de fora, pede-se a comida de fora. Portanto, isso não tem problema nenhum. Nós temos que tentar, é que realmente no global do nosso dia a dia, não nos resignarmos, agora estou confinada, não posso fazer isto, agora estou em casa, não posso fazer nada. Há tanta coisa que podemos fazer em casa. Fazer aquelas remodelações que já tínhamos pensado há imenso tempo e que não tínhamos feito. Eu, por exemplo, aproveitei para preencher um pouco mais a minha sala, porque a minha sala é relativamente grande, ainda tinha pouca coisa. Umas flores aqui, umas almofadas ali, uma mesinha acolá. E portanto tornar também a nossa casa mais acolhedora, porque realmente as nossas casas não estão muito preparadas para nós passarmos cá o dia inteiro, estão mais preparadas para realmente chegarmos a casa, cozinhar e dormir. Portanto, basicamente é para isso que a casa serve. E agora nós vamos redescobrir que realmente se calhar as nossas casas não são assim tão confortáveis, que não me sinto tão bem aqui neste ambiente. Outra coisa que eu também aproveitei para fazer, tinha umas telas que eu queria fazer uns quadros para a minha sala, já tinha as telas, calhar, há uns 4 ou 5 anos, ainda não tinha tido disponibilidade para ir pintar as telas, comecei a pintar essas telas, e eu não tenho nenhuma veia artística, não tenho jeito nenhum para desenho, nem pintura, nem nada disso, portanto são pinturas abstratas, mas, ou seja, o exercício físico, por exemplo, isto agora também falando no meu caso, eu antes de ter adoecido, já há vários anos, desde a faculdade que eu frequentava o ginásio. No fase inicial mais treino de musculação e treino funcional, e agora os últimos anos mais pilates e aqueles treinos mais aulas de grupo. Eu quando adoeci deixei de ir ao ginásio, porque portanto, a fazer os tratamentos de quimioterapia não me sentia com vontade, não tinha energia para os fazer, mas também eu própria esteticamente, apesar de uma pessoa desfaz a máquina, também não me sentia confortável, portanto não tinha não tinha esta vontade que tenho agora de falar sobre a doença e de confrontar as pessoas e as pessoas verem-me como eu estou ou como eu estive. Na altura gostava-me um bocadinho mais. Entretanto retomei o ginásio no início do ano passado, portanto janeiro e fevereiro, então entrámos no confinamento e eu deixei novamente ir ao ginásio. E o que é que eu realmente estava a notar também já em mim? Portanto, já senti essa falta de praticar exercício físico. Faltava ali a motivação. E eu senti-me bastante cansada. Eu, por exemplo, os meus pais moram a 500 metros da minha casa e eu chegava à casa dos meus pais, ou quando vinha da casa deles e chegava à minha, eu sentia-me extremamente cansada. Eu tinha mesmo que me sentar e deitar-me para descansar. E isto agora é assim, seja porque realmente eu neste momento sinto-me, portanto, aproveitar a vida e viver o bom que ela nos dá,
aproveitar todos os tempos que eu tenho para fazer as coisas que eu gosto, porque estou a fazer aquilo que eu gosto, estou a fazer com o meu tempo, sem pressão de ninguém, seja por o que for, seja por causa da alimentação, não sei, realmente sinto-me realmente com mais energia e retomei os treinos, portanto o ginásio onde eu estava inscrita está com aulas online e retomei, portanto, esses exercícios. Obviamente não é a mesma coisa, nós contamos no ginásio porque temos outros colegas, porque estamos a ser vistos, às vezes já estamos cansados, mas não, eu consigo fazer mais um bocadinho para mostrar que eu sou capaz, e em casa não é bem a mesma coisa, pelo menos falo por mim, estou cansada, estou com dores, paro, não estou para estar a fazer o treino todo se não consigo fazer o treino, mas realmente veio-me trazer este controle da minha ansiedade, porque eu também sou uma pessoa relativamente nervosa e ansiosa, veio-me trazer este apaziguar e esta tranquilidade. Além disso, há outra coisa que eu também quero referir, que nós depois vamos aprender realmente com as situações que nos aparecem na vida. A nossa sociedade é uma sociedade, eu considero uma sociedade muito opressiva, ou seja, nós tornamos pessoas competitivas. Não há mal nenhum em nós sermos ambiciosos e sermos competitivos. Agora, não podemos deixar que isso domine a nossa vida, ou seja, nós somos pessoas que precisamos de conviver com outras pessoas, precisamos de estabelecer relações de amizade com outras pessoas, precisamos de conhecer pessoas novas, precisamos de ter a nossa própria vida, mesmo quem tem uma família constituída com filhos, tem que ter o seu espaço, tem que ter o seu momento. Nós temos que nos sentir felizes e temos que nos sentir pessoas plenas. E realmente nesse sentido acho que a nossa sociedade atualmente, nos últimos anos, eu noto isso, eu tenho um sobrinho com 7 anos, e sinto que a infância dele é um bocadinho mais, não é oprimida, mas é um pouco mais, enquanto a minha infância era eu ia à escola, andava na dança, mas tinha imenso tempo livre, brincava na rua, e agora sinto que as crianças são muito, é a escola, é o conservatório, é a ginástica, é o balé, chega a casa, faz os trabalhos, os pais vêm cansados, não têm tempo para estar ali com os filhos, e eu noto que a minha infância da minha geração é uma infância diferente de agora, vários aspectos, claro, tem aspectos melhores e tem aspectos que pioraram. Portanto, e neste sentido nós temos que procurar o nosso lugar, não deixarmos que sejam os outros a determinar aquilo que vai ser a nossa vida e aquilo que nós vamos fazer. Portanto, penso que já não tenho assim muito mais a falar, portanto, sobre isto. Portanto, realmente queria partilhar um pouco que é verdade que todos nós estamos a passar dificuldades, uns de uma forma, outros de outra, uma doença, ou desemprego, a perda de um familiar, mas cabe-nos a nós realmente pegarmos em todas as ferramentas que estão à nossa volta e usá-las para realmente ver o lado, não é ver o lado bom, quer dizer, perdemos um familiar, qual é o lado bom disso, é verdade. Temos uma doença, qual é o lado bom disso? Estamos a viver uma pandemia, qual é o lado bom disso? É verdade que é um bocadinho difícil mas temos que ir procurar, realmente a pandemia trouxe-nos a disponibilidade para estarmos com o nosso núcleo familiar, não podemos estar com os amigos, não podemos fazer convívios, mas aproveitar mais o tempo para estar com os filhos e ver os filhos crescer, e mesmo para nós, no meu caso que não tenho filhos, fazer aquelas coisas que gostava de fazer e que não tinha disponibilidade. A doença veio-me trazer uma perspectiva nova sobre a vida, que realmente nós não podemos... É assim, acho que é bom nós fazermos planos, mas muitas vezes os nossos planos saem furados e se calhar não há necessidade de estarmos a fazer planos a longo prazo e deixar de aproveitar a vida e o dia-a-dia. Não, temos que aproveitar o nosso dia-a-dia e temos que aproveitar aquilo que vivemos no momento. Outra coisa que eu também quero referir é que muitas pessoas têm isto, felizmente já se fala muito de saúde mental e agora com a pandemia fala-se muito sobre saúde mental. Nós muitas vezes temos vergonha de procurar e de dizer que andámos no psicólogo, que andámos no psiquiatra. Eu, na primeira fase da doença, eu fui seguida por uma psicóloga que me ajudou bastante. Porque ao contrário daquela ideia que eu tinha, vou para a psicóloga, vou falar dos meus problemas, não. Aquilo era uma conversa como se fosse uma conversa de amigas. Falávamos sobre as coisas que fazíamos, a psicóloga também falava sobre as coisas que fazia. Entretanto, tive alta, portanto, da psicóloga, não havia necessidade de eu continuar na psicóloga. Entretanto, quando surgiu este segundo diagnóstico, a minha médica de família sugeriu que se calhar devia voltar outra vez à psicóloga. Eu disse não, porque eu tenho perfeita noção, quer do meu estado físico, quer do meu estado mental. E se eu realmente vejo que tenho necessidade, começo a ficar mais deprimida, mais resguardada. Eu, por exemplo, tive também ali uma fase, aquela fase que eu disse que chorava bastante e que não podia sair da cama, que até o simples ter que tomar banho, eu pensava assim, mas porquê é que eu tenho que estar a tomar banho outra vez se eu já tomei banho ontem? E, portanto, as pequenas atividades do dia-a-dia para mim não estavam a ser motivantes. E hoje tenho algumas limitações, nomeadamente, tanto como tenho dores nas mãos, já não consigo pegar nos sacos como pegava antes, o simples torcer um pano torna-se doloroso,
mas uma pessoa readapta-se, ou seja, não vou deixar que isso domine o meu dia-a-dia e que me deixe triste e que me deite abaixo. Não, vou buscar isso, ok, eu readapto-me. Não torço o pano com tanta força, não trago os sacos com tanta coisa, trago mais sacos e vou trazendo às prestações. Tenho a felicidade de morar num prédio que tem elevador, portanto tenho essa possibilidade, posso tirar do carro e meter no elevador. Ou seja, nós no fundo temos que nos readaptar à situação e ver sempre, como eu digo, é tirarmos o bom do mal que nos acontece na vida. E portanto a questão do psicólogo ou do psiquiatra, se sentem necessidade de procurar um psicólogo ou um psiquiatra, é verdade que nesta fase o Serviço Nacional de Saúde está um pouco saturado, nem todas as pessoas têm possibilidade de ir ao privado, mas se sentirem essa necessidade, procurem, não tenham vergonha, não tenham medo, não... É assim, cada um sabe de si, não quero lá saber que as pessoas que nasce no psicólogo, não sei o quê. Quer saber, a mim fez-me bem e acho que é uma experiência que, se vemos que temos necessidade disso, também fazê-lo. Outra coisa que este vídeo já está muito longo, mas há outra coisa que eu também quero falar, que é uma coisa que eu também faço, que é o escrever. Eu tenho vários diários desde que me foi feito o primeiro diagnóstico, onde fui escrevendo tudo. E às vezes coisas do género, só hoje só me apetece chorar, hoje não apetece fazer nada. Eu tenho mais dificuldade, apesar de a doença ter-me trazido assim algumas ferramentas e ter-me tornado uma pessoa se calhar um bocadinho mais independente do que aquilo que eu era, há uma coisa que eu continuo a ter muita dificuldade, que é expressar com as outras pessoas, sobretudo com a família e com os amigos mais próximos, expressar aquilo que eu estou a sentir. Escrever para mim é mais fácil, sempre foi muito mais fácil, mas realmente expressar isto que eu estou agora a dizer, ter alguém à minha frente, um amigo, uma família, expressar para mim é um bocadinho mais complicado. Porquê? Porque se eu vou dizer estou triste, estou farta disto, não sei porque é que isto me aconteceu, é assim, a família e os amigos não vão saber o que fazer, vão se sentir impotentes, vão ficar tristes por mim e sem necessidade disso. Portanto, uma das coisas que eu faço é realmente escrever. Eu, quando me sinto mais ansiosa com estes pensamentos todos, e já me aconteceu levantar-me à meia da noite e ir escrever porque aquilo não me estava a deixar adormecer, e eu sinto uma paz, sinto um alívio quando escrevo. É como se estivesse a desabafar com um amigo, no fundo. E no fundo também é um registro, ou seja, fica ali escrito. Eu de vez em quando pego nesses diários todos que eu tenho e vou ler coisas, até relembrar até coisas que eu leio e digo, não, nada disto, realmente isto aconteceu. Portanto, é outra ferramenta que vocês também podem usar, é escreverem aquilo que estão a sentir, as emoções que vocês estão a sentir. Vou dar por terminado este vídeo, que já vai em 20 e tal minutos. Espero que tenham gostado. Portanto, foi um vídeo um bocadinho diferente. Eu senti a necessidade, estes últimos dias, eu senti a necessidade de realmente falar um pouco sobre isso, porque... e outro ponto que eu também gostava de referir, que é um extrazinho. A perspectiva que eu tenho, ao contrário do que muitos de nós dizíamos, a pandemia vai nos tornar pessoas melhores. Infelizmente eu acho que isso não está a acontecer. E o que eu digo é que eu acho que as pessoas que eram boas pessoas, que eram pessoas bondosas, gostavam de ajudar o próximo, com esta coisa da pandemia e do confinamento, tornaram-se ainda mais bondosas e mais caridosas e carinhosas também. E as pessoas que eram más pessoas, que veem sempre o negativo em tudo, estão sempre zangadas com a vida e com toda a gente, infelizmente acho que essas pessoas intensificaram-se ainda mais esses sentimentos, tornaram-se pessoas ainda mais revoltadas, mais fechadas, mais rabugentas. É assim, nós todos estamos a passar pelo confinamento, uns de uma forma, outros de outra, portanto eu não tenho que levar com a raiva de outra pessoa, eu não tenho culpa pela situação que ela está a passar. E nesse sentido também a questão... também acaba por ser que um bocadinho também encontro a questão da doença. Eu não tenho que estar a transmitir aos outros e estar sempre a passar aquela imagem da coitadinha e da que está doente. Não. Nós continuamos a viver, continuamos a aproveitar dentro das nossas limitações e dentro daquilo que nós conseguimos. Espero que tenham gostado deste vídeo. Vou terminar mesmo, já não vou dizer mais nada. Espero que tenham gostado. Eu ultimamente não tenho publicado tantos vídeos, também porque ando muito ocupada com outras atividades, com outras coisas, não tenho tido tanta disponibilidade para gravar. Também a minha inflamação ocular não me tem permitido, não só eu não me sinto bem para estar a passar essa imagem, como também não me sentia bem a estar a filmar as luzes e tudo incomodava. Portanto, agora como já me sinto um bocadinho melhor, sinto um pouco mais à vontade a retomar estes vídeos. Espero que tenham gostado, espero que partilhem. Se tiverem alguma dúvida, podem colocar as dúvidas nos comentários ou enviar-me um e-mail para o nemgostomontanhasrussas@gmail.com. Posso não responder logo, mas assim que eu possa eu respondo. E agora uma partezinha, não tem nada a ver com este vídeo, mas é uma coisa que me aconteceu hoje outra vez.
Isto de andarmos com máscaras é muito bonito, é muito engraçado, mas eu estou farta de perder brincos. É assim, eu já tenho uma série de brincos desemparelhados porque eu perco sempre um brinco e não dou conta. Portanto, meninas que usam brincos, tenham muita atenção a usarem as máscaras ou a tirarem as máscaras, senão vão ficar com uma coleção de brincos todos desemparelhados e sem par. Beijinhos e até uma próxima. Fiquem bem. Um bom fim de semana.